O Flamengo venceu a equipe do Cruzeiro por 2-0 no estádio do Mineirão e agora a gente vai acompanhar a imprensa de todo o Brasil, elogiando o Flamengo, coisa que há tempos nós não víamos, né, meus amigos? O técnico Tite exige concentração total pro clássico contra a equipe do Vasco. Inclusive, os jogadores vão se apresentar hoje naturalmente, vão se apresentar de novo no sábado e vão ter que se concentrar das 2h30 da tarde no sábado até o horário que vão partir pro Maracanã no domingo enfrentar a equipe do São Paulo. É concentração total. Essa medida a gente não via no Flamengo desde os tempos do Vitor Pereira. Concentração no Ninho, 24 horas. Partida do Flamengo contra o Vasco no domingo, que acontece às 4 horas da tarde. Vamos agora com a imprensa de todo o Brasil elogiando o Flamengo, destacando os movimentos do Flamengo para vencer esse jogo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, porque é muito importante pra gente continuar crescendo aqui. Tá muito bacana, gente, finalmente, né? Vitória e vitória consistente. Vitória por 2-0, Flamengo não tomou gol, né? Que é uma das marcas registradas do Tite. Não ser retranqueiro, e sim montar boas defesas, e a defesa do Flamengo foi bem. Vamos embora, vamos acompanhar aí. Tite estreou como comandante do Flamengo e com vitória, com notícia boa, no Mineirão, fez 2-0 no Cruzeiro. Começamos o tema exatamente ouvindo um pouco da entrevista coletiva do novo técnico rubro-negro. A equipe, o Cruzeiro começou melhor, mais acelerado, marcando o domínio, marcando a pressão. Nós não conseguimos ter uma fluência maior, o campo não permitia uma velocidade do jogo maior e veio bastante agressivo no processo de marcação. Esses primeiros 15 minutos, ele imprimiu um ritmo muito forte, Cruzeiro. Nós fomos nos ajustando, nós fomos ditando o ritmo naquilo que é a característica do Flamengo. O Flamengo gosta de ter a bola, eu gosto de ter a bola. Então, que agregasse essa característica que ele tem, ofensiva, criativa, com opções, e quero fazer um registro assim. Entrar em jogos é muito difícil. E os 4 atletas que entraram verdadeiramente no jogo, no ritmo do jogo. Isso é muito importante e é muito difícil. Os jogos têm sido do nível de exigência muito alto no Campeonato Brasileiro. Com exceção do Botafogo, que disparou, um outro bloco, uma disputa muito acirrada embaixo, muito acirrada também. Então, precisar de todos e todos poderem dar a sua parcela de contribuição dentro da necessidade, isso me deixou muito feliz. Claro que eu estou contente, claro que a minha família está contente, claro que meus 2 netinhos estão contentes, e não é desrespeito ao adversário, isso não há desrespeito, é comemorar conosco, não é curtir a dor dos outros. Agora eu tenho uma felicidade de estar num clube extraordinário, nos dando todas as condições para trabalhar, com todas as responsabilidades que tem, o peso da responsabilidade, e feliz sim, é muito difícil. Ganhar do Cruzeiro aqui é muito difícil se impor, sim. Mudou a formatação tática, exigiu muito da gente. Eu acho que, em outros termos, dá para fazer até uma associação com aquilo que a gente falou sobre o Corinthians no início do programa, né? Um time mais organizado, mais consciente taticamente, aí o individual aparece mais, o foco é maior e a vitória vem de um time superior. Eu acho que a diferença é o início. O início do Flamengo não é bom. E talvez não seja exatamente por algo que tenha faltado ao Tite. É muito mais um Flamengo que parecia passivo como nos últimos tempos, no trabalho de outros treinadores. E aí acho que é interessante, né? Porque o Tite entendeu. O Tite tentou enxergar onde estava a passividade, onde a coisa não encaixava. Passivo em subida de pressão, passivo em associação que não existia, e passivo em jogadores que não estavam confortáveis em alguns posicionamentos. O que ele faz? Ele joga o Gerson para a direita, porque o Gerson não estava funcionando centralizado na articulação, traz o Everton por dentro. O Gerson começa a associar, o Everton começa a associar para cá com o Bruno. O Flamengo começa a trabalhar. Passa o Ayrton Lucas pela esquerda, gol. Em outro momento também, dentro dessas mudanças, peças, gol. E aí o Flamengo faz 2-0. E um primeiro tempo que se desenhava ali, talvez até os 25, 30, moroso, um pouco passivo, a gente ia começar a falar, será que esse trabalho do Tite vai demorar a pegar? Você entende dentro do jogo que você talvez não precisa esperar um intervalo para trocar peça ou para conversar e fazer pedido
sabe? Você chama 2 jogadores, você inverte e fala, você vai cair por aqui, a criação, Ayrton Lucas vai passar aqui, você vai ter uma aproximação de Bruno, de Ayrton, de Everton Ribeiro, e a coisa flui. Então acho que essa foi a sacada. Não tem um começo como do Corinthians, mas tem uma correção de rota rápida no início de trabalho, e no segundo tempo, quando parecia que ia faltar um pouquinho o gás, aí é o que o Flamengo tem de melhor, é peça, é elenco. Coloca quem está um pouco mais descansado e parece que o Flamengo controla, limita qualquer reação que o Cruzeiro poderia ensaiar ali. Você imagina o torcedor do Cruzeiro que vê esse elenco que é super limitado para os padrões históricos do clube, para jogar uma Série A, faltando pouco mais de 10 minutos, o adversário coloca Arrascaeta, Gabigol e Cebolinha. De uma vez só. Uma vez só. Então, a distância hoje ela é gigantesca. Né? Ela não é a distância da história dos 2 clubes, mas ela é a distância do que eles têm hoje. Então, quando teve uma possibilidade de, num erro técnico do Castan, o Ayrton Lucas fazer o primeiro gol, dali em diante, acho que pesa também o fato do Cruzeiro ter tido, como disse o Pedro Ivo, 20, 25 minutos em que ele foi até melhor, não conseguiu fazer o gol, porque é um time com um problema crônico de não conseguir fazer gols, porque não tem jogadores que saibam fazer gols, essa que é a verdade. É um problema terrível de montagem de elenco também, né? Em todo o campeonato. Então, quando você sai atrás e tem toda essa inferioridade técnica, não dá para falar que falta luta, não dá para falar que o time não se esforça, eu acho que não é uma questão. É uma limitação técnica que é gigantesca. E é preciso entender isso. E é preciso entender isso, né? Tem um Flamengo... uma coisa me chamou a atenção. Não é nem o time com a bola. Porque sempre que a gente vê o Flamengo mudando de treinador, vai voltar a jogar com a bola, vai voltar ao jogo insinuante, agressivo. Sem a bola a equipe foi diferente, mesmo longe da perfeição ainda. E aí eu estou falando de postura dos jogadores, porque eu espero que os atletas tenham entendido que no Flamengo agora acontece uma peneira. O treinador decide quem fica e quem sai no ano que vem. Primeiro, a escalação. Se você olhar sem a bola, por exemplo, um Arrascaeta, que eu sei que não está na condição física ideal, que entrou só lá quase no final do jogo, no segundo tempo, o Arrascaeta com a bola entrega muito. Sem a bola, não. Tanto que já teve técnico que usou ele sem a bola como segundo atacante, recompondo em 4-4-2. Tem uma coisa que o torcedor não entender. Quinteto, sexteto, essas coisas com o Tite, não vai existir. Até porque terá as características... E a fala do Bini hoje explica sobre sem bola. É isso, é sem a bola a questão. E hoje, por exemplo, eu vi um Bruno Henrique, que para mim é um jogador muito especial. Se tiver condição física, é um jogador que o Flamengo não deveria perder. Voltando para marcar, como a gente não está acostumado a ver. O Everton Ribeiro, o Tite gosta muito, a gente já sabe disso. Também marcando muito. O Gerson, que é um cara que também com a bola vai muito bem, com a marcação às vezes sim, às vezes não, também voltando para marcar bastante. Fechando espaço, recompondo uma marcação por zona quando é preciso, como o treinador quer. Ou seja, sem a bola teve uma mudança de postura. Estou nem falando de qualidade de atuação, porque o Cruzeiro testa pouco o Flamengo. Tinha que ver como seria isso jogando contra um Fluminense. Mas, Vitor, inspirado, um time que ataca muito, que agride muito. Mas eu acho que essa mudança de postura, ela é, digamos assim, o comecinho do que vai ser a era Tite no Flamengo. Eu não sei a escalação exatamente de os 2 números. volantes juntos, né? Perfeito. Thiago Maia e Pulgar. Eu não sei exatamente Sem os devaneios. números, não parei para olhar sobre chances exatas. Você fala do Cruzeiro ser da equipe que cria pouco, mas até quem criava pouco machucava demais o Flamengo. O Flamengo disputou ali cabeça a cabeça com o Corinthians, quem era a equipe que mais cedia chance ao adversário ao longo de todo o brasileiro. Tem uma coisa que está muito gritante, que você fala, quando você olha o jogo ali do comprometimento de recomposição, e de como isso foi trabalhado. O Tite deixa claro, na primeira coletiva dele, quando ele é perguntado sobre o setor ofensivo, ele responde sobre o setor defensivo. O time tem que marcar, o time tem que ser equilibrado. E hoje você Isso não significa que o técnico é retranqueiro ou defensivo. É compromisso para você não ficar exposto. O Flamengo ficava muito exposto. Roubar a bola para jogar. E hoje você viu um Flamengo agitado, compactado. Os espaços eram diferentes. A bola não entrava toda hora. O zagueiro não estava tendo que compensar posicionamento errado de linha de volante. Então, correndo de maneira maluca para tudo quanto é canto. Vai dar certo? Final de ano que vem? Eu não sei. Os próximos 11 jogos vão ser iguais? Também não sei. Mas dá para entender que isso foi priorizado. O Tite bate na tecla de bola parada na entrevista dele. A bola parada hoje, tudo bem que o Cruzeiro não é exatamente uma bola parada de primeira trave do Palmeiras, tudo bem. Mas já deixa de ser um apavoro. Quando você tenta trocar peça, quando você tem uma queda técnica no segundo tempo, o adversário já não se põe tão fácil, você já não está dando tanto campo para ele. O espaço está mais amarrado. O jogo entre linhas ali, o cara não está tendo espaço para virar, ou para receber, ou para girar e construir. Então,
dá para enxergar que alguma coisa foi trabalhada nesse aspecto. Não foi só essa loucura de tirou o Gabriel, então é porque ele quer o Pedro, então é porque o Bruno tem que associar. Não, ele não olhou só lá para frente. E ele deixa isso claro muito já na primeira coletiva. Ele é perguntado sobre Gabriel e Pedro, ele responde sobre o jogo sem bola. Ele é perguntado sobre o que ele tem feito nos primeiros treinos, ele fala sobre posicionamento de bola parada, de jogo. Então, e deu para ver isso um pouco. Para ser bem curto assim, para tocar para os colegas, eu digo o seguinte, dos especiais com a bola, e há vários que começaram jogando e no banco, no time do Flamengo, desses jogadores eles precisam decidir quem quer ou quem não quer continuar no clube quando eles estiverem sem a bola. E aí é uma decisão deles, depende do que eles vão fazer, cabe só a eles. Então, até passando a conversa para esse lado aqui, Arrascaeta e Gabigol, olhando para esse cenário de com bola, sem bola e a cara do Tite, os dois, hoje, no banco de reservas, pelas características, por aquilo que tem apresentado e pelo jeito com que vocês conhecem o Tite, pontual ou uma tendência nesse primeiro momento? O Flamengo tem que decidir que jogo ele quer jogar. Se ele quer jogar o futebol que o mundo joga e o futebol que conquista títulos, porque não é o futebol, não é uma cópia do futebol dos outros. O futebol que se joga a cada época é o futebol que você tem que interagir com ele. Você tem que neutralizar aquele futebol que se joga, você tem que se defender, você tem que atacar dentro daquele futebol que é jogado na tua época. E o futebol desta época requer que você recupere a bola do seu adversário lá na frente. Quando você sai, tem uma tabelinha de onde as equipes recuperam as bolas. A gente acabou de falar do Corinthians. Entre 20 equipes do Campeonato Brasileiro, a maior vergonha do futebol brasileiro é o Corinthians. Assim, quanto mais vermelha a faixa do campo, mais bola recuperada naquela faixa. A do Corinthians era branca, 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 ficava rosinha, rosinha, ficava vermelha dentro da área do Corinthians. O que foi o Campeonato do Corinthians? Uma tragédia. O Flamengo não pode. Então a bola do Flamengo tem que ser recuperada na frente. Para recuperar, porque o Flamengo pode tudo. O Flamengo tem orçamento, tem banco, tem jogadores. Olha que você põe, olha que entra aqueles três, o Ronaldo lá, dono da SAF, vaiado em Valladolid e vaiado em Belo Horizonte. Quer dizer, como dono de SAF, ele está muito feliz, porque ele é vaiado, se ele for para a Espanha, é vaia. Se vai para Belo Horizonte, é vaia. E os dois estão uma porcaria. O que foi aplaudido como jogador. O Valladolid está na segunda hora, caiu para a segunda divisão. Então, o que acontece, né? Na hora que ele olha aquilo, ele fala, pô, um desses já não é que resolveu o problema, mas um desses já aliviava tudo no time. Ele não tem nenhum, tem 3 no banco. Agora, jogar toda essa galera do Flamengo para praticar este futebol que a gente acabou de falar, hoje não me parece plausível. A menos que o Tite consiga entrar na cabeça de cada um e fazer o Gabigol marcar, e bem, o Pedro marcar, e bem, o Gerson marcar, e bem, o Arrascaeta. Por quê? Porque este Flamengo se acostumou com a bola no pé e, tecnicamente, a gente resolve tudo. E foi como o Flamengo começou a resolver hoje. Foi um jogo em que o Flamengo, a data FIFA do Flamengo foi dentro de campo hoje. Os dias que antecederam o jogo foram dias de conceitos. O jogo começou com o Tite trabalhando. Vem aqui, vai pro meio. Vem pra ponta, Davi Luiz, Tem até uma cena curiosa, Thiago né, Maia, Calçade, que no primeiro gol, o time vibra e tal, ele nem esboça uma reação, ele chama o jogador chama o Thiago e já dá uma arrumada. A data FIFA dele foi durante o jogo, porque ele arrumou o time com os conceitos que ele trouxe nesse período. E olha que interessante, né? Só para contextualizar. O São Paulo teve 2 datas FIFA no comando do Flamengo. Na primeira, no jogo seguinte, ele tomou 4 do Bragantino, fora de casa. Bem lembrado. Andando em campo. O Flamengo andava. E é por isso que o Landim não quer esse jogo fora do Maracanã. Mas câmera lenta. Mas é o seguinte, né? O Bragantino é o líder do retorno. E se há algum suposto candidato a tirar o Botafogo da liderança, essas são as duas únicas equipes ele não tá que mais podem se lá. candidatar. São Paulo não está mais lá. Por quê? Porque na segunda data FIFA, o Flamengo pega o Atlético Paranaense em casa e toma um pau do Atlético, uma 3-0 do Atlético. Na terceira data FIFA não tem o São Paulo. Eles não erraram na carga. Eles erraram na São Paulo, arregaçou os caras na data FIFA. Tem que correr mais, tem que fazer. Perfeito, tirou Calçade, o couro perfeito. dos jogadores. Os caras foram para campo, deixaram tudo no campo de treinamento e dentro de campo andaram. Tomaram 2 pauladas. Agora, trabalharam bem as cargas. Tanto que não foi possível fazer tudo.
Tanto que se começa o jogo e o cara tá arrumando o time com a bola rolando. Só que a diferença técnica é tão gigante que na primeira bola que vai pro fundo, Ayrton Lucas, aí técnica. Ayrton Lucas, foi bem. A bola na defesa do Cruzeiro fica viva e o jogador do Flamengo faz o gol. Então, há uma diferença aí de conceito, de contexto brutal entre o que era o Flamengo pós-data FIFA, o que é o Flamengo hoje, e a capacidade desses jogadores de talvez, Paulo, voltarem a ganhar jogos por sua categoria muito acima dos adversários, o que não estava acontecendo porque não conseguia competir. Até um exemplo que eu acho que sempre tem de ser dado pelo peso, pelo tamanho dos caras, quando a gente entra nessa história de que futebol não se ganha mais com nome, não se ganha mais olhando e resolvendo como craques. Senão o Ronaldo descia lá e Mbappé juntos não funcionaram no PSG. Nos jogos menores, sim, porque os caras fazem a diferença e ponto final. Nos jogos maiores, para ganhar Champions League, o sonho dos shakes... Três jogadores olhando, você não ganha. Não ganha, não tem jeito. O tal do jogo de hoje, o Calçado falou. Não tem jeito. Jogar. O de hoje você não ganha, mas você tem jeito. Você quer ganhar. Se o teu time joga hoje, disputa campeonatos em 2023, você tem que saber como enfrentar os seus adversários em 2023. Não adianta se você gosta mais de um jogo diferente, que em 2023 não é jogado. Se você conseguir ganhar deste jeito, parabéns. Não tem sido frequente, é mais difícil, contra adversários duros e difíceis. E o Flamengo sentiu isso esse ano. É uma coleção de fracassos para um time que você imaginava. Quantos títulos essa equipe vai disputar? E quantas realmente ele disputou? Então, é uma arrumação aí necessária. O Flamengo confirmou que o Davi Luiz sofreu uma entorse no tornozelo direito e vai fazer mais exames amanhã. Tomara que seja menos grave, menos sério do que parece. Bom, o Elton, como disse o Tite, o Cruzeiro até começou melhor, mas o Flamengo se ajustou em campo, sem ter uma grande atuação, mas venceu na estreia do ex-treinador da Seleção Brasileira. E a gente está falando de um treinador, né, Edu, que preza pela organização. O Tite gosta do time dele organizado e eu acho que era o mínimo que se esperava do Flamengo nesse jogo. Você falou, e ele falou, né, na coletiva com relação ao início do Cruzeiro, realmente marcando alto, né, o Matheus Pereira voltando a ser titular, né, foi contratado para ser titular, acabou tendo uma lesão e agora está voltando aos poucos ao time, já tendo a oportunidade como titular. Por um lado e o Kaique por outro, né, pressionando os dois laterais do Flamengo, o Ian Lucas flutuando e o Bruno Rodrigues, que é o 9 que guarda a posição. Foram 4 jogadores que conseguiram neutralizar a saída do Flamengo. O Flamengo, quando saía dessa pressão, não conseguia ser a equipe que se espera em termos de criatividade. O Tite começou com uma formação com uma linha de 4, né? Deixou o Bruno Henrique ali à frente com o Pedro, mas o Gerson aberto pela esquerda e o Everton Ribeiro pela direita, né? Com o Thiago Maia e o Pulgar jogando um pouco mais por dentro. Ele percebeu que não deu certo isso, saía da pressão, mas não conseguia ser incisivo, e aí mudou, fez o tradicional dele, 4-2-3-1, né? Colocando o Gerson do outro lado, trazendo o Everton Ribeiro para jogar como meio armador por dentro, o Bruno Henrique aberto pela esquerda, né, como ele está acostumado a jogar, e o Pedro ali na frente. Com o Pulgar sendo esse jogador de articulação e proteção também, junto com o Thiago Maia, porque o Ayrton Lucas passava o tempo inteiro, tanto que acabou fazendo o primeiro gol. Então foi um ajuste de posicionamento ali que fez com que o Flamengo abrisse o placar. Depois conseguiu o segundo gol, o gol de pênalti do Pedro. No segundo tempo, aí é aquele jogo de realmente administração de resultado e tentativa de encontrar o melhor encaixe para manter o resultado, né? Foi o que o Tite fez. Tanto que as mudanças não foram mudanças que fizeram o Flamengo jogar diferente, né? Foram mudanças até conservadoras, né? Contando até essa lesão do Davi Luiz e a entrada do Pablo, mas o Arrascaeta entrou no lugar do Everton Ribeiro, praticamente fazendo a mesma função. O Everton Cebolinha no lugar do Bruno Henrique, né? Também sendo esse jogador de abrir o campo pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo, e o Gabriel no lugar do Pedro, fazendo a função de referência. Então o Tite foi conservador. Primeiro jogo, né, de muitas observações, depois de uma data FIFA, depois de chegar também no meio dessa data FIFA sem contar com todos os seus jogadores e conquistando um bom resultado fora de casa para começar bem, né, essa sua trajetória no Flamengo. Sim. Lembrando que o Léo Pereira estava suspenso, né, não era uma opção para o Tite, que elogia os 3 jogadores que entraram, que são jogadores de nome, né, o Arrascaeta, o Everton Cebolinha e o Gabigol. Entraram já jogando no ritmo e tal. Ele está trabalhando também a cabeça do elenco. Não, o Tite tem o estilo dele mais paizão, né? O cara que
Pô, ele tem a experiência, é um cara que dispensa comentários. Treinadores, cada um tem seu estilo. Ele tem o dele, todos os treinadores que eu passei aqui, cada um tem seu estilo. Então é um cara que pode ver a virtude das equipes dele ser mais consistente. Na hora de sofrer, teve uma bola que o Pedro tirou na lateral, deixa todo mundo baixo, porque na hora que tá sofrendo todo mundo sofre junto, e na hora de atacar todo mundo ataca junto. E talvez seja natural o volume deles, né, jogando em casa, muito cruzamento, mas muito deles sem susto. Então, semana bem trabalhada, preparada pelo que o Cruzeiro poderia propor. Então, feliz por esse início. A gente precisa fazer um grande jogo em casa agora para confirmar esse início de trabalho e tem tudo para ser muito promissor. Sobre o jogo, aí vamos começar a conversar um pouquinho sobre o jogo. Eu achei o início do jogo do Flamengo muito ruim. Muito ruim. E aí o Tite mostrou por que ele é considerado por tanta gente, por mim inclusive, o melhor técnico brasileiro em atividade. Na seleção foi outra coisa, mas no Brasil ele é realmente muito bom. Você vê que ele percebeu que o time não estava andando, que o Everton Ribeiro, pelo lado direito, que ele tem a memória lá do Everton Ribeiro, do grande Flamengo, pelo lado direito, não dá mais. Não dá mais, gente. Simplesmente não dá mais. O Everton Ribeiro não tem mais condição de fazer aquele corredor vai e volta. Ele não tem perna mais. Ele armou vários contra-ataques do Cruzeiro no início do jogo. Aí o Tite, o que fez? Trocou. Meteu o Gerson para a direita e trouxe o Everton Ribeiro para dentro. Mudou o jogo. Só nessa mexida de posição, o Tite mudou o jogo. O Everton Ribeiro, com menor espaço de campo para correr, começou a participar melhor. E o Gerson do lado direito. O Gerson também, cada vez mais, eu acho que, tirando a época do Jorge Jesus, em que o time era um rolo compressor, que aí ele jogar de segundo volante não fazia diferença, pelo contrário, ele era quase que um meia que vinha de trás. O Gerson não funciona na minha cabeça como o terceiro homem de meio campo, como aquele cara que vai armar como o Arrascaeta. Ele é lento, ele é talentoso, mas ele é lento. Quando ele caiu para a direita, ele criou mais jogadas, e principalmente o setor direito do Flamengo passou a funcionar melhor. Não acho que tenha tido um grande destaque no jogo. Para mim, o destaque foi o Tite, por essa sacada. Essa sacada mudou o jogo. O Flamengo estava travado, o Flamengo estava com uma enorme dificuldade de sair jogando. Fico me perguntando quantos jogos e sabe, quanto tempo o Tite vai precisar de saída de bola dos zagueiros. O Flamengo continuou mesmo com o Tite a tocar 200 mil bolas lá atrás e os zagueiros a tentar fazer os passos. Não pode, cara. Tem que vir um volante talentoso. O Pulgar devia ter feito isso. Mas não. Aí ficou aquela dificuldade, até que ele fez essa mexida. Aí o Everton Ribeiro veio mais para o meio, o Gerson mais pela direita, o Bruno Henrique caiu um pouco mais, o Ayrton Lucas avançou. Isso é outra coisa, cara. É inacreditável você ter o Ayrton Lucas e botar ele só na marcação. Então joga com o Felipe Luiz, porra. Porque o Ayrton Lucas na marcação, ele não é diferente. Ele não é um jogador que, o Ayrton Lucas como lateral é excelente. Não é, ele é bom na frente. Tanto que ele vai para frente e acaba fazendo o primeiro gol. E depois o segundo gol vem no pênalti e o Pedro faz 2-0. Então eu não acho, sinceramente, que o Flamengo tenha tido grandes destaques individuais. Se alguém discordar de mim, pode botar aqui. Concordo. Que não foi o caso. Agora, a mexida tática foi muito inteligente e o time com 2-0 se acalmou e aí não foi muito difícil manter o placar. José Carlos Martins, as 3 substituições pioraram o time muito. Pioraram, Zé Carlos, mas o jogo estava decidido e estava na cara. Isso eu botei no meu Twitter, quando eu postei a escalação. Eu digo, é certo que Arrascaeta e Gabigol vão entrar no segundo tempo. É certo. Com certeza. O Arrascaeta, porque tem que ser titular desse time. Ele foi poupado porque ele veio de viagem, embora não tenha jogado, mas veio de viagem. A musculatura dele, a gente sabe que não é lá mais essas coisas. Então, ele entrou no segundo tempo. E o Gabriel, porque é claro que o Tite não vai chegar e simplesmente ignorar o Gabriel. O Gabriel está numa fase péssima, mas o Tite vai dar oportunidades a ele. E está certo em dar. Está certo em dar. Até porque o Pedro não está voando, não, gente. O Pedro está fazendo gol de pênalti, mas está longe de estar voando. Ele hoje deu um chute, deu uma cabeçada, tá? Mas, nada a ver com o Pedro de outros tempos. Então, recuperar o Gabriel é uma das principais missões que o Tite tem no Flamengo. Se ele vai conseguir, não sei. Mas ele tem que tentar. E ele botar no segundo tempo hoje foi uma prova de que ele está pensando nisso. E o Gabriel entrou
alucinado, não sei se vocês repararam. Primeira bola ele já limpou e chutou mal, tudo bem, mas chutou. No final do jogo, quando o Flamengo já tocava a bola para gastar o tempo, ele estava exasperado lá na frente, chamando a bola, pedindo para jogar, porque ele quer fazer gol, ele quer mostrar que ele ainda pode ser o titular. E eu acho que o Tite vai saber administrar essa situação. Davi Luiz tocando para o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno no campo de ataque. Pela meia direita, Pulgar à frente. Ele faz o lançamento, ele inverte o jogo. Mengão invertendo toda hora. Bruno Henrique pegando o time do Cruzeiro. De lado, balançando. Ayrton Lucas, Everton Ribeiro. Boa bola. Bruno Henrique na esquerda, cruzou, passou pelo Pedro, sobrou na área. Ayrton Lucas driblou, saiu o gol. Toca a música, é gol do Mengão. Flamengo! E o primeiro gol da era Tite. Vamos, a gente vamos virar esse gol. Vamos. Beijinho. E tchau. Ayrton Lucas, o lateral do Mengão. Estava funcionando aqui pela esquerda e agora engrenou. Ele virou centroavante, sobrou e mandou a bola pra casinha. Vai pra cobrança, Pedro. Vamos lá, Mengão. Grava, Pedrão. É hora para a alegria da nação. Correu, Pedro, bateu, toca a música. Flamengo! Gol! Ah, muito, tá maluco. Dele que faz referência para a maior torcida do mundo. Flamengo! Pedro, não adianta se queixar. O Pedro vai marcar e ele marca. O time do Flamengo, tecnicamente, bem melhor. Meu craque do jogo, eu vou botar o Ayrton Lucas. Fez uma grande lateral. Esse menino tem que ter uma oportunidade lá na seleção brasileira, como o Wesley, lateral direito também. É o que eu acho. Então, Ayrton Lucas, craque do jogo. A baranga do jogo, eu vou botar o Kaique, que não jogou nada. E a arbitragem, Rafael Klein, gostei. E o VAR também gostei. Vou dar uma nota boa para eles. É 0! É 0! Irmão, que isso, hein? Rapaz, eu nunca reclamei do Tite. Nunca. Era uma brincadeira quando acabou a Copa do Mundo. Era uma brincadeira. Não venho. É aquele meu jeitão, é aquele meme que eu faço depois do jogo. Eu tava brincando, eu sempre torci pro Tite ser o técnico do Flamengo. A galera que tá aqui sabe o quanto eu amo o Tite. Eu sempre falei que eu queria o Tite no Flamengo. Alguém vai falar o contrário? Eu sempre falei que eu queria o Tite no Flamengo. Era uma brincadeira, pô. É o titismo, não começa com isso não, irmão. Não começa com isso não. Não começa com isso não, que isso dá um azar do cacete. Não, vamos na maciota, né? Que isso, meu irmão? Porra, senti prazer de ver o Flamengo jogar de novo, não acredito. Eu não acredito. Eu senti prazer de ver o Flamengo jogar de novo, Julião. Isso, cara? É isso aí, Gabriel. Tudo bem, irmão? Boa noite, pessoal do canal Paparazzo Rubro Negro. Você também que está no Facebook do PAP, na Rubro News TV. Rapaz, e o Atlético Mineiro vencendo o Palmeiras de 2-0. A crise começou lá, a crise verde começou. Cheiro, agora é só cheiro verde, meu irmão. Mudou de lado. Esse resultado, assim, o Bragantino venceu o Santos, né? E olha, falaram que o Flamengo poderia ficar fora de Libertadores, mas ninguém fala do Palmeiras. Já percebeu isso? Você já percebeu isso? Os caras falam toda hora, o Flamengo, esse ano, se bobear, nem para Libertadores vai. A gente, como rubro-negro, a gente pode falar isso, que a gente pode estar preocupado. Mas a imprensa paulista começou a falar que o Flamengo, esse ano, se perigava nem ir para Libertadores. Olha aí, Palmeiras, leiloca, abre o olho, hein? A leiloca que gosta de fazer leilão, né? A Leila gosta de fazer leilão e atrapalhar o Flamengo. Já fiquei sabendo hoje, com um ilustre palmeirense, mandar um abraço aqui, que ele é do Conselho Deliberativo do Palmeiras,
que a Leila tá mandando embora todo mundo dos consulados do Palmeiras, tirou todo mundo lá. Ela é a dona da Crefisa, a dona do Palmeiras, e o que eu fiquei sabendo é que esse leilão que ela tá fazendo com o Bruno Henrique, que ela não tem grana, ela não tem cacife para bancar tudo isso que ela vai fazer, que ela tá oferecendo. Só pra perturbar. Não é para perturbar, não. É cortina de fumaça pela confusão que ela tá tendo lá. Para abafar a confusão toda lá. Olha, o Gerson jogou bem, o Ayrton Lucas jogou bem. Vamos falar de Mengão, porque é muito melhor. Mas eles que se cuidem, tá? Porque estão descendo a ladeira. Quase sai o terceiro gol do Atlético. Quase sai o terceiro. Não, e quase saiu. Teve o terceiro gol do Flamengo, do Davi Luiz, que na verdade eles falaram que foi falta do Davi Luiz, mas o cara vem puxando, ele pega e dá aquele empurrão de volta. Eu queria entender qual é o critério para você não ver o puxão do jogador da defesa e só invalidar o empurrão do jogador. Não, Pulgar é monstruoso, Yuri. Joga pra cacete, mano. Pulgar é monstruoso. O Thiago Maia fez uma boa partida também. Me assustou no começo, porque tomou aquele amarelo cedo e quase poderia tomar um outro amarelo, ser expulso, né? Mas não fez uma partida ruim, não. E o Pulgar é monstruoso, tá? Agora o Gerson, muito bem. O que acontece, Julião? Eu acho que o Tite, ele é treinador de clube, cara. Ele é treinador de clube. Ele é um cara que por ter ficado 5 anos e meio na seleção brasileira e ter treinado Neymar, Vini Júnior, Pombo, ter treinado esses caras todos, ele chega no Flamengo, Julião, com moral. Ele chega no Flamengo como um cara que tá olhando de cima para baixo, ou tete a tete, mas é geralmente de cima para baixo, né? Você não tem nenhum grande titular de seleção brasileira no Flamengo. Tem de seleção uruguaia e tal, mas ele chega assim, ó, tete a tete. E aí, meu irmão, é isso, o cara é respeitado. Você vê que o Flamengo não começa bem no começo do primeiro tempo, ele faz a leitura, ele arruma a casa e o time começa a jogar do meio do primeiro tempo em diante, começa a jogar bem. Cara, gostei do que eu vi, não estou iludido, não é nada disso, mas eu acho que o trabalho do Tite a gente vai ter que aguardar, torcer muito para dar certo. E o Botafogo que se cuide, né? Porque apesar de não ter caído a vantagem, o Flamengo já está ali, já é nesse momento o terceiro colocado. Vambora, vamos para cima. E a briga... Gabriel, só para pontuar... Eu acho que briga pelo título fica só até o Flamengo ali, né? Olha só, a gente falou... boa noite de novo, eu falei o seguinte... Boa noite. O Flamengo tinha que se preocupar porque os times que estavam lá atrás estão vencendo, né? O Atlético Paranaense venceu o Grêmio fora de casa, o Atlético Mineiro vem numa crescente muito forte, o Atlético venceu agora, né, a equipe do Palmeiras fora de casa por 2-0 e foi fora o baile. Agora, enquanto você falava aí, o Atlético podia ter feito 3-4, virou a baba do banho cansado do Palmeiras, que se aí, muito. O Marcelo, olha só, o Marcelo aqui da Flacoimbra, Minas Gerais, consulado, mandou olê, Tite. Calma, meu povo, calma. Galera, muito bom jogo do Flamengo, né? Bom jogo do Flamengo. Flamengo organizado dentro de campo. É claro, não é o time perfeito, não é o Barcelona do Guardiola ainda, não é o Manchester City do Guardiola, não é o Liverpool do Klopp, não é a Holanda Laranja Mecânica de 74, não! Não é o Flamengo do Zico de 81, não! Mas já é um time muito mais organizado. Já é um time, não é aquela loucura, cada um por si, Ayrton Lucas não sobe, não, libera o Ayrton Lucas. Porque a característica que o Ayrton Lucas pode te entregar é essa. Você não tem que podar o Ayrton Lucas, não, é isso que você faz, então você vai fazer isso. O pianista toca o piano, o baterista toca a bateria. E não o contrário, não baterista no violino, não o cara do violino na bateria. E o Tite veio e é um primeiro passo. Mudou taticamente a equipe, vocês viram os companheiros falando. Renato falou, Pedro Ivo falou. Viu que não estava dando certo, pegou o Everton Ribeiro, tirou da direita, botou centralizado, Gerson vai para a direita, arrumou o time antes do intervalo. Antes, com o Sampaoli, o time ficava ruim e o jogo todo e mudava às vezes para pior.
piorava a situação. Não, hoje foi para melhor. Então, é um primeiro passo, digamos assim, e que se mantenha esse passo, né? Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.